Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Aqui estamos para aprender um pouco mais de Sua palavra. E hoje falaremos sobre estar preparado. Como Deus preparou a humanidade para um determinado evento. Como que eu e você devemos nos preparar para determinadas situações, para que não aconteça o que aconteceu com aquele aluno despreparado que quando chegou na sala de aula o professor disse: "Hoje é dia de prova surpresa. Surpresa para vocês. Hoje teremos prova." E aquele aluno, por não estar preparado, entrou em pânico ou em choque, terrivelmente assustado. Deus não quer que você fique desse jeito quando surgir uma situação adversa em tua vida. E ele vai te mostrar que você tem condições de estar preparado para as dificuldades da vida. Mas antes vamos iniciar uma breve oração que eu quero fazer com você. Querido Deus, te agradeço por esta oportunidade. Quero pedir a tua graça sobre cada um de nós. Quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que passam por dificuldades e estão enfrentando enfermidades e que tu venha visitar, Senhor, o meu sogro que passou por uma cirurgia recentemente e está se recuperando. Visita a sua vida e dê um completo restabelecimento. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Falaremos também sobre a situação que vivenciou meu sogro recentemente, tendo que passar por uma cirurgia de urgência. E diante da notícia de que ele enfrentaria aquilo, seria uma cirurgia bastante delicada, ele disse: "Tudo bem." Talvez o médico tenha pensado: "Acho que ele não compreendeu a gravidade." Não, ele compreendeu. Só que ele disse que estava preparado para o que quer que acontecesse. E isso não foi da boca para fora. Eu estava do lado, o médico foi aferir a pressão arterial. E ele tem um pequeno problema de pressão, mas naquele momento a pressão dele estava 11/8. Pressão de criança, de um menino. Mostrando que realmente aquela notícia não causou a ele um abalo psicológico. Ninguém gosta de ouvir notícias não boas, mas devemos estar preparados, porque em um determinado momento elas virão até nós. Nós, indubitavelmente, sem dúvida alguma, em um determinado momento nos depararemos com situações bastante complicadas. E você está preparado para isso? Bem, vamos à aula de hoje, onde você terá a oportunidade de aprender um pouco como se preparar para certas situações adversas da vida. Jesus, você, eu e Mateus, capítulo número 3, onde veremos uma introdução, João, um homem estranho, o que é arrependimento, por que Jesus foi batizado, e uma conclusão. Introdução. Este capítulo mostra como Deus cumpriu sua palavra em relação à preparação da terra para a chegada do Messias. João Batista foi a pessoa escolhida para preparar a inauguração de um novo tempo para a humanidade. Deus, preocupado em que a população mundial não fosse apanhada de surpresa e entrasse em desespero diante de algo que ele estava preparando para todos, ele enviou alguém para que preparasse o seu caminho, para que aquelas pessoas não entrassem em desespero quando um determinado momento chegasse. Deus chamou um homem, João Batista, a quem incumbiu de levar uma mensagem à humanidade, preparando-a para o encontro com o Messias. E nós veremos isto na aula de hoje. Alguns fatos relacionados a este evento maravilhoso que Deus preparou. Iniciando. Capítulo número 3 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, versículo 1. E, naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Em que dias João Batista disse isso? Nos dias em que Jesus tinha aproximadamente 30 anos. Depois de Jesus ter voltado do Egito,
morou em Nazaré, na Galileia, e ali ficou, pelo que é consabido, trabalhando junto com seu pai José, tendo uma vida aparentemente comum, não despertando para si atenção alguma, quer entre os seus irmãos, seus familiares, quer entre os seus amigos. E isso aconteceu porque nós podemos deduzir isso. Por que, aliás, tudo bem. Por que nós podemos deduzir isso? Porque os seus próprios irmãos achavam que ele estava fora de si quando ele começou a falar acerca do reino de Deus depois do seu batismo. E também chamou a atenção das outras pessoas, porque todos conheciam Jesus como que ele seria o Filho de Deus. Então, uma lição. Jesus não despertou a atenção. Jesus já estava no meio daquelas pessoas, mas eles não tinham se apercebido disso. Eles não tinham noção de que entre eles estava o Salvador da humanidade. Mas Deus deu-lhes uma chance, enviando João Batista para iniciar o anúncio da chegada do Messias. Já no primeiro versículo, você já tem esta lição. Deus está te dando uma oportunidade para você não ser apanhado de surpresa. Mas voltando ao texto bíblico, João Batista surgiu no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quem foi este homem chamado João Batista? Uma foto do deserto da Judéia que eu trouxe aqui para vocês. Não, esta não é uma foto do João Batista original. É uma caracterização de alguém como João Batista. Vamos lá. João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando o arrependimento. Interessante. João Batista não estava em um grande centro urbano, nada disso. João Batista estava pregando no deserto e aquilo chamou a atenção. João Batista era um homem, como o nosso subtítulo diz, um homem estranho. Ele era muito estranho, ele tinha costumes diferentes dos outros, mas ele veio a esta terra com uma missão. Ele chamava a atenção pela mensagem que ele trazia, uma mensagem de preparação. Muitos chegaram a pensar, será que é ele o Messias? Ele disse lá na frente, não, eu não sou o Messias. O Messias ainda virá. Eu estou avisando para vocês que o Messias virá. O prometido de Deus, o Salvador da humanidade, em breve chegará. E por isso, vocês têm que se arrepender, para estar preparados para um encontro com o Salvador. E ele ainda disse, eu estou dizendo para vocês que têm que se arrepender. O que é se arrepender? É mudar de pensamento. É trocar um pensamento pelo outro. Se você pensava em agir de uma determinada maneira em relação a algo, você tem que pensar de outra forma. E qual é essa outra forma? De uma forma que você não vá se envergonhar se Deus se deparar com você neste exato momento. Você se deparar com Deus, não Deus se deparar com você, mas você se deparar na presença de Deus, neste exato momento, pensando o que você está pensando. Aliás, se você estiver pensando no que você está pensando, você pensa que Deus vai pensar o que de você? Ficou confuso, não? Tudo bem, eu vou melhorar. Resumo. O que você está pensando em fazer é algo que vai te trazer vergonha diante de Deus? Se for, você tem que se arrepender, ou seja, mudar o pensamento. Pensar em fazer de uma forma em que você não vai se envergonhar diante de Deus. E como você sabe se você vai se envergonhar ou não da forma como está pensando? É muito simples. Para os casados. Dica para os casados. Pensem que a tua esposa está do teu lado enxergando o que você está pensando. É uma dica fácil.
É uma maneira fácil de saber se Deus vai se agradar ou não. Se a tua esposa não achar ruim da maneira como você está pensando, segue nessa linha. Caso contrário, se arrependa, ou seja, mude a tua forma de pensar para uma forma que seja correta. Bom, o que Isaías disse? Isaías disse que alguém viria para preparar o caminho do Senhor, para endireitar as suas veredas. O que é endireitar as veredas? É fazer com que as pessoas que andavam em caminhos tortuosos, e tortuoso não é cheios de curvas, não são cheios de curvas, são caminhos errados, para que andasse por caminhos corretos. João Batista começa clamando no deserto, gritando no deserto, chamando a atenção. Interessante que João Batista chamou a atenção de muita gente no deserto. Ele poderia ter ido a um centro urbano, mas não foi. Deus estava fazendo as coisas de uma maneira diferente da lógica. E muitas vezes as coisas que Deus faz é diferente da lógica humana, mas não da lógica celestial. Continue me acompanhando e você vai ver que há uma diferença grande entre a lógica humana, ou o politicamente correto, o socialmente aceito, e o comportamento de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes o comportamento de acordo com a vontade de Deus vai te colocar em situações embaraçosas. Imagine naquela festa onde todos estão bebendo uísque e alguém te oferece. Você diz não. Aquilo vai causar uma certa estranheza. Talvez alguém vai se sentir até ofendido pelo fato de você não participar com ele. Mas é um dos preços, um preço, aliás, que você deve pagar para estar na lógica celestial, se preparando para o encontro com o teu Salvador. Vamos ver como que João era estranho. A este homem que Deus chamou e incumbiu dessa missão, Deus trouxe este homem com algumas características diferentes das dos demais. Vamos ver como ele agia, o que ele comia, o que ele vestia. Versículo 4. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. João Batista era um homem, da mesma maneira como eu e você. Mas ele se vestia de uma maneira que chamava a atenção. Deus usou a pessoa de João para chamar a atenção da humanidade. E alguns chamam de uma forma, outros chamam de outra, e João chamava pela sua palavra, pela sua maneira de se dirigir às pessoas. Não era politicamente correto para alguns, mas era firme, era uma pessoa certa daquilo que falava, tinha certeza daquilo que foi chamado a fazer, e por isso levou a sério o seu chamado. Se vestia com pelos de camelo, uma vestimenta simples, até relativamente comum no deserto, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, uma alimentação um tanto estranha, mas não tão incomum naquela região. E o que acontecia? João Batista chegou e começou a anunciar que as pessoas deveriam se arrepender. Arrependimento. Tenho que parar de fazer aquilo que é errado. Você para se você quiser. João Batista não obrigava ninguém a se batizar. Ele levava a mensagem de preparo para aquelas pessoas. E muitas pessoas iam até onde ele estava. Então, como diz o versículo 5, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O que é batismo? Todos iam até João para serem batizados. Batizar significa mergulhar. Aqui eu trouxe uma definição. Depois, se você quiser ler com mais tempo, é mais detalhada. Mas, em resumo, batismo é sepultamento, é imersão, é morte e ressurreição, simbolicamente. No batismo, você está
morrendo. É um símbolo da tua morte. Morte para o quê? Para as coisas que desagradam a Deus. E uma ressurreição. Ressurreição de quê? Uma ressurreição das coisas para as quais você morreu, mas agora ressuscitando não para aquelas coisas para as quais você morreu, mas ressuscitando para uma nova vida com Deus. O batismo é uma demonstração de arrependimento, de que você está decidido a não pensar mais as coisas da melhor maneira para você, mas da melhor maneira para Deus. Em outras palavras, o batismo é uma declaração pública de que você vai passar a procurar o que é melhor. Não para você, mas para Deus. Porém, aquilo que é melhor para você diante de Deus é o que é melhor para você. O fato de você abandonar as coisas erradas e praticar a vontade de Deus não significa que você não vai ser feliz. Ao contrário, aí sim você será feliz. Porque Deus não quer o que é de ruim para você. Quando Ele diz que você tem que abandonar o pecado e se preparar para ter um encontro com Ele, Deus está querendo a tua felicidade e não a tua tristeza por abandonar as coisas que trazem um certo prazer à carne. Vamos prosseguir. Toda a Judéia e Jerusalém iam ter com João. E eram batizados. Aqueles que se arrependiam. Havia pessoas que não queriam se batizar? Sim, havia. E quem eram essas pessoas? Por incrível que pareça, os religiosos. E vendo ele, e João Batista vendo, muitos dos fariseus e dos saduceus, os religiosos da época, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista estava dizendo para os religiosos: seus hipócritas, vocês estão fazendo de conta que servem a Deus, mas às escondidas vocês fazem coisas erradas. A coisa vai ficar feia para você. A tua chapa está esquentando. Não, João Batista não disse que a chapa deles estava esquentando. Eu usei só uma expressão que é utilizada nos dias de hoje. Bom, a tua batata está assando. Ele poderia ter dito isso? Poderia, mas não disse. João Batista disse: vocês estão brincando com coisa séria. Vocês acham que nunca vão ter que prestar conta daquilo que estão fazendo? Vocês são realmente uma raça de víboras. Interessante que João Batista não está chamando pecadores, independente do pecado, que se decidiram pelo batismo, de raça de víboras. João Batista não está chamando de raça de víboras aqueles que se arrependeram dos seus pecados, mas sim aqueles que não querem se arrepender e continuam em seus pecados. A esses é dirigida a palavra, raça de víboras. Você não é raça de víbora, certo? Você se arrepende. Ótimo. Cuidado, porque as raças de víboras também terão um encontro com Deus. João Batista disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que seriam frutos dignos de arrependimento? O que é produzir um fruto de arrependimento? É agir de maneira que qualquer um possa observar que você não faz mais as coisas como fazia antes. Você não faz mais aquilo que fazia no passado, de errado, que desagradava a Deus. Isso é produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que demonstrem o arrependimento. Ações que demonstrem que você não está mais querendo viver uma vida de prazer que desagrade a Deus, mas que quer viver uma vida de prazer que agrade a Deus. E aqui João Batista faz uma chamada muito séria a eles, porque alguns achavam que já teriam direito a entrar no reino dos céus porque a sua família havia servido a Deus. O tetravô, o trisavô, o avô, o bisavô, o avô, o pai. Então, muitas vezes, o filho se achava no direito de entrar no reino dos céus.
Olha, no reino do céu se entra, não é por pedigree. Pedigree é de cachorro, né? Por ancestralidade. Os teus ancestrais não vão garantir a tua entrada no reino dos céus. Tua esposa não vai garantir, tua mãe não vai garantir a tua entrada. É você que tem que estar preparado. Aqui o João Batista dizia para algumas pessoas que contavam com os méritos de outras para entrar no reino do céu. João Batista falou: vocês estão errados. Vocês estão presumindo de vocês mesmos, dizendo: não, nós somos filhos de Abraão, nós temos por pai Abraão, somos descendência de Abraão. João Batista disse: olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Até dessas pedras Deus faz nascer filhos a Abraão. Ou seja, vocês não têm diferença nenhuma de uma pedra. Ter sido descendente de Abraão não significa garantia de entrar no reino de Deus e de participar das promessas de Deus. Nada disso. Se vocês não produzirem frutos de arrependimento, amigo, você vai para o mesmo lugar que uma pedra se for atirada num lago. Não, não é que você vai para o fundo do lago, você vai para o fundo do inferno. Prosseguindo. Então não adianta achar que é descendente de Abraão que tem direito a entrar no reino dos céus, porque Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez a promessa a Abraão e Abraão fez a parte dele. Não seja como uma pedra. Tem gente que tem a cabeça dura como uma pedra. Você não é essa pessoa. Você produz fruto de arrependimento. Que maravilha. Então você está se preparando para aquele grande dia. E João Batista já vem logo em seguida dizendo: não é só isso não. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista disse: o tempo está chegando. Deus está com os dias, com os minutos contados para estar frente a frente com vocês. Vocês comparecerão à presença de Deus. E isso está para acontecer em breve. O machado à raiz da árvore significa o seguinte: aqueles que não produzirem frutos de arrependimento, aqueles que não se arrependerem das coisas erradas que fizeram, serão cortados e lançados no fogo. Aqui fogo representando, simbolizando o próprio inferno, ou mais precisamente, o lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para o homem, mas sim para o diabo e os seus anjos, é o que diz a palavra de Deus. João Batista está dizendo: o tempo está chegando, se preparem, o Messias chegará, e vocês, como que vão se encontrar com ele? Do jeito que estão vivendo? É hora de se preparar. E aqui João Batista começa a dizer que eles precisam mudar a maneira de pensar. Como que muda a maneira de pensar? Parando de assistir o que alguns assistem. Se você se alimenta, você vai viver daquilo que entra no teu corpo. Espiritualmente funciona da mesma forma. Se você alimenta os teus olhos com coisas boas estarão no teu coração. Se alimenta os teus olhos com coisas más, coisas ruins estarão no teu coração. E aí não consegue pensar em coisa boa. Por quê? Vive vendo que não presta. Larga essa porcaria que não presta, que você sabe que não presta, e se esforce para ter uma boa alimentação espiritual. Lendo a palavra de Deus, ouvindo estudos, ouvindo pregações da palavra de Deus, indo a uma igreja evangélica próxima à tua casa, que pregue a palavra de Deus como ela é. Com certeza, fazendo isso, você vai alimentar a tua alma e você não terá problemas em ter pensamentos saudáveis. O machado está colocado à raiz da árvore, e João Batista insiste aqui, dizendo que o Messias que virá tem uma pá em suas mãos. Com essa pá, ele vai limpar a sua eira. O que é eira? Já já eu vou te mostrar. E o Messias, ele figuradamente vai fazer como um ceifeiro faz. Ele vai recolher no celeiro o seu trigo, aqui o celeiro representando o céu, e trigo
os filhos do reino de Deus, aqueles que se arrependeram, mas queimará a palha, aqueles que não quiseram se arrepender, com fogo que nunca se apagará. Não há mais oportunidade depois da morte. Coisa séria. Então vamos lá. Aqui uma eira, um local onde o trigo é trilhado, é separado da casca. E, figuradamente, Jesus Cristo tem em sua mão uma pá. E o que era feito com a pá? Usava-se a pá para, depois do trigo triturado, jogá-lo para cima junto com a palha. O vento levava a palha para longe e ali ficava somente o trigo. A promessa de Deus é que o trigo vai ser levado ao celeiro. As pessoas que se arrependem dos seus pecados são guardadas por Deus, mas aquelas que não se arrependem são como a palha. Vai voar para longe, vai ser recolhida e será queimada também. Nesse momento em que João está pregando esta palavra vinda de Deus, a palavra não é dele, a palavra é de Deus, aparece Jesus. João o reconhece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre essa simbologia da representação do Cordeiro falaremos em uma outra oportunidade. Mas João quis dizer ali que aquele era quem tirava o pecado do mundo. E Jesus veio da Galileia para ter com João, junto do Rio Jordão, para ser batizado por ele. O batismo significa, o batismo é uma declaração pública, visível, se a pública é visível, de que você está arrependido dos teus pecados e que quer nascer e viver uma nova vida para Deus. Mas Jesus não precisava ser batizado. Então, por que Jesus foi batizado? Se o batismo era para arrependimento dos pecados e início de uma nova vida com Deus. Será que Jesus aprontou durante a sua juventude? Nada disso. Jesus teve uma vida santa e separada. Era uma criança normal, fisicamente normal. Trabalhava normalmente com seu pai, José, em sua carpintaria. Mas Jesus foi batizado. Chegou até João e falou: eu quero ser batizado, João. O que João fez? João falou: eu não vou te batizar. Não vou te batizar. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Não batizo. João se opõe a Jesus, não queria batizar Jesus, porque reconhecia que Jesus era o Messias. João Batista não entendia, falou: não, está errado. Olha só, quando nós não compreendemos a palavra de Deus, a que absurdo nós chegamos. Nós achamos que o erro está em Jesus. João Batista, nesse momento, ele não estava raciocinando corretamente, como acontece com você algumas vezes. Você se depara com uma situação muito estranha e você fala: não aceito, está errado. Está errado isso. Não está errado, quem está errado é você. Você que não ampliou a tua visão. Mas da mesma forma como Jesus fez com João Batista, ele faz com você hoje. Jesus vem e explica com calma, com paciência, para mostrar que não são as coisas da maneira como você pensa ou espera, mas sim como ele quer que seja. Olha só, Jesus carinhosamente chegou para João Batista e disse: João, você não quer me batizar, João? Você está dizendo com isso que eu estou errado e que você está certo? E aí João ficou numa situação delicada. Também se costuma falar isso. Geralmente em boteco que se fala isso, né? Ficou numa sinuca de bico. Ou seja, numa situação sem saída. Porque João Batista acabou de dizer: eu não vou te batizar. Jesus falou: João, eu tenho que ser batizado. João falou: não. Mas Jesus, com amor, disse: João, eu vou te explicar por que tem que ser assim. Deixa por agora isso. Deixa esse pensamento de lado. Por quê? Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aí João permitiu. Aí João concordou em batizar
Jesus Cristo, porque João teve esclarecida a sua dúvida. Talvez você não entenda por que algumas pessoas agem da forma como agem, abrindo mão de algumas comodidades, de alguns prazeres dessa terra, para fazer algo que seja da vontade de Deus. Talvez você não compreenda. João não compreendeu por que tem que batizar Jesus. Mas aí falou, espera aí. Ou Jesus está certo ou está errado. O Salvador está certo. Eu só não estou entendendo. E quando você não entender alguma coisa, procure se firmar naquilo que você sabe que é agradável a Deus. Foi o que João Batista fez. João falou, espera aí. Eu não acho certo batizar Jesus. Mas Jesus falou, João, nós precisamos cumprir a justiça. Eu vou dar o exemplo. Você tem que me batizar. Contrariado, João fez aquilo que Jesus havia pedido. E se deu bem. Se deu muito bem. Quer se dar bem na vida? Mesmo contrariado, faça aquilo que Jesus pediu para você fazer. Já estamos chegando no final da aula de hoje. E Jesus. O que aconteceu com Jesus logo depois que João Batista o batizou? Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Os céus se abriram, logo depois que Jesus foi batizado. O Espírito Santo veio em forma corpórea. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo veio em forma corpórea. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, junto com o Pai e o Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo não é uma pombinha, ele é uma pessoa. Igual, ou como é uma expressão utilizada, coigual, coeterno, com o mesmo poder das outras pessoas da Trindade. Mas não é matéria de hoje falarmos acerca da Trindade, mas sim sobre o preparo que Deus enviou para a humanidade, para que quando o Messias viesse, para que quando as pessoas estivessem diante do Messias, não precisassem se lamentar, mas estivessem preparadas para abraçá-lo. Então, os céus se abriram. E do céu veio uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Na aula de hoje nós vimos que Deus enviou João Batista para que alertasse a humanidade de que em breve eles teriam um encontro com o Filho de Deus. Pois bem, aqui estou eu te avisando que Deus quer que você esteja preparado para se encontrar com o Filho de Deus. E esse encontro pode ser mais cedo ou mais tarde. Neste ano que passou, eu bati na trave 2 vezes. Por 2 vezes, achei que iria. Numa das vezes, quando do assalto, em março de 2020, em que não havia pensado muito, saí ali eu e meu pai abraçados com um bandido que acabou disparando 2 tiros, um pegou na perna do meu pai, graças a Deus ele está bem, mas no momento que eu caí no asfalto eu pensei, pronto, só faltou dizer, Jesus, abra a porta que eu estou chegando. Mas naquele momento eu pensei, acabou. Interessante, eu pensei, não me despedi da minha filha, da minha esposa, minha filha vai crescer, vai se casar, eu não estarei junto. Também não sei se ela vai, se eu estarei junto dela quando ela se casar, ainda há um tempo, pelo menos que eu saiba, um tempo razoável até esse momento. Os candidatos enviem, por favor, o currículo. Vamos fazer uma prova de conhecimentos bíblicos, jejum, oração. Brincadeira, vamos voltar à aula. Já vou voltar. Bom, então quase que eu morri. Meu pai levou o tiro, poderia ter partido. Eu, naquele momento, pensei que minha vida já estava indo embora.
mas Deus permitiu que eu estivesse aqui, me deu mais alguns dias de vida. Alguns meses depois eu tive trombose na perna e fui avisado por uma enfermeira que me medicou que aquilo que eu tinha era muito grave e que eu devia tomar muito cuidado e seguir a orientação. Eu disse que já tinha ouvido falar que aquilo era grave e ela assustada, falando: moço, obrigado pelo moço, né? Acho que ela quis agradar ou então já estava quase se despedindo de mim. Falou: o senhor precisa se cuidar, porque é grave. Se um coágulo desse se solta, se for para o pulmão, o senhor para de respirar, para o coração ele para de bater e para o cérebro o senhor tem um AVC. É, tudo bem, moça, eu vou me cuidar. Eu poderia ter ido e não fui. Falei do meu sogro agora há pouco e recebeu a notícia de que estava com um problema bastante grave e ele disse: tudo bem. O fato da pessoa estar preparada causa estranheza em outras. Talvez tenha causado estranheza para o médico o fato do meu sogro, que graças a Deus fez a cirurgia, está se recuperando na UTI por conta do porte da cirurgia que fez, pelo qual volto a pedir oração novamente. Mas o comportamento dele causou estranheza, porque ele está preparado. Ele disse: eu estou preparado, se tiver que me encontrar com o Salvador, tudo bem. Faz lembrar um pregador do passado que a ele fizeram a seguinte pergunta: se você soubesse que ia se encontrar com Jesus hoje, o que você faria? Ele respondeu: o que eu estou fazendo? Porque era uma pessoa que tinha se preparado. Deus dá muita importância ao preparo. E você não está dando por quê? Está errado. Você tem que estar preparado para que quando chegue em um determinado momento da tua vida, você fique tranquilo. Às vezes você quer demonstrar uma tranquilidade, mas você é hipócrita. Você diz: eu estou preparado, mas não está. Quero ver estar preparado como o meu sogro está preparado. Como ele disse, eu consigo disfarçar em algumas situações em relação a algo. Aquelas pessoas que são mais próximas de mim conseguem perceber se algo me deixa preocupado ou não. Às vezes, para aqueles que não me conhecem, eles não vão perceber se eu estou ou não preocupado com algo. As pessoas mais próximas, a minha esposa, pelo meu olhar, ela já puxa a minha ficha completa. Ela já me conhece. Mas tem situações em que mesmo a minha esposa não enxerga o que está dentro de mim. Pois bem, o meu sogro não só aparenta, ele disse e ele está convicto, e eu acredito plenamente, por algo simples. Ninguém se engana. Diante da notícia, foram medir a pressão dele, eu estava presente, pressão 11/7. Pressão de uma criança, pressão de um jovem, de um adolescente. Ele está calmo, tranquilo. Só que não foi não. Está entre nós ainda e a partida dele foi adiada. Mas você tem que estar preparado. E se acontecesse com você algo, você poderia não ter a chance de receber a notícia de que tem uma enfermidade grave, de que você está para morrer. Você tem que estar preparado. Deus se preocupa com o teu preparo. Finalizando a aula de hoje. Conclusão. Deus cumpre as suas promessas. Deus prometeu que enviaria o Messias e enviou o Messias prometido. Mas não foi o Messias como as pessoas esperavam. O preparo que se faz para se encontrar com Deus não é um preparo como você acha que tem que fazer. É um preparo da maneira como Deus quer que seja feito. Deus faz promessas e não cumpre da forma como você quer ou como você espera. Deus cumpre do modo como Ele quer. Esteja preparado. A maneira dele trabalhar é diferente da maneira como você quer que ele trabalhe muitas vezes. Se você quiser participar das promessas de Deus, nós temos que nos sujeitar a Ele. Temos que nos sujeitar
a Jesus Cristo, nosso Salvador. Fazer as coisas da maneira como Ele quer que nós façamos, mesmo que nós não entendamos muito bem. Como aconteceu com João Batista. Ele não entendia por que tinha que batizar Jesus. Jesus disse, é necessário, tem que servir de exemplo para as outras pessoas. Fique tranquilo, faça o que eu estou falando, mesmo que você não esteja entendendo. Foi o que Jesus disse para João. E João fez o que Jesus mandou. Você está fazendo o que Jesus mandou? Não? Rapaz, finalizo com este versículo. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você ama Jesus? Se você ama Jesus e não guarda sua palavra, não faz aquilo que ele quer que você faça, você não o ama. Triste notícia que eu tenho para te dar. Você, se não pratica a palavra de Deus, se não guarda a palavra de Deus, não adianta você dizer que ama, porque você vai estar na mesma classe daquelas pessoas que João Batista chamou de raça de víboras. Hipócrita, fingido. Se não guarda a palavra de Deus, você não ama Deus. Simples. Acredito que tenha ficado bastante claro. E é uma recompensa se você guardar a palavra de Deus, se você praticar a palavra de Deus, se você fizer as coisas da maneira como Deus quer que você faça, você terá uma recompensa grande. Jesus vai vir e vai morar no teu coração, na tua mente, vai vir e morar em você. Uma fagulha divina estará dentro de você e você não vai se sentir mais só. E no dia que você partir desta terra, você não vai estar em desespero, mas vai estar preparado e dizer, Senhor Jesus, abra a porta que eu estou chegando. É meu desejo que você tenha a mesma postura e tenha a mesma certeza que meu sogro demonstrou para todos os familiares e para os médicos. Ele está preparado. Se prepare, Jesus está voltando. Era o que tínhamos para hoje. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.